Capítulo 2. A busca de Deus. O Senhor disse: Eu o estimei mais do que a mim mesmo. A Bíblia comunica temas principais. Essas verdades percorrem todo o curso de Gênesis até o Apocalipse. Um desses temas é o desejo apaixonado de Deus e a busca pelo homem. É um fato. Deus quer se aproximar de nós ainda mais do que nós desejamos nos aproximar dele. Ele realmente anseia por nós. Veja Tiago 4:5. A palavra anseio significa ansiar intensamente. Este tem sido o clamor mais profundo de seu coração desde o início dos tempos. Depois que Adão pecou, as primeiras palavras de Deus não foram uma proclamação de julgamento. Em vez disso, Adão, onde está você? Você pode ouvir seu sincero clamor de coração. Por que você está se escondendo de mim? Vamos rastrear seu anseio por nós ao longo da história. O tatataraneto de Adão. O tatataraneto de Adão se chamava Enoque. Acredito que chegou o dia em que Enoque foi até Adão e lhe pediu que contasse como passou no jardim. Ele queria saber como era realmente andar com o Deus vivo. Você pode se perguntar: como Enoque poderia falar com seu tataravô? Em resposta: quando você viver até os 930 anos, verá seu ótimo netos. Adão tinha apenas 622 anos quando Enoque nasceu. Matematicamente, a Bíblia nos diz que Adão tinha 687 anos de idade quando Enoque se aproximou dele aos 65. Isso é deduzido do relato de Gênesis sobre a caminhada de Enoque com Deus durante 300 anos, embora ele tenha vivido 365. Enoque andou com Deus 300 anos e teve filhos e filhas. Assim, todos os dias de Enoque foram 365 anos. Gênesis 5, 22 e 23. É provável, portanto, que aos 65 anos de idade tudo mudou para Enoque, quando ele tirou a bênção e a dor de cabeça dos lábios do patriarca Adão. Só posso imaginar, e não tenho nenhum escrito que apoie isso, que Enoque levou anos para reunir a coragem de ir até seu renomado ancestral para indagar sobre o jardim, porque Adão não era do tipo que falava abertamente sobre isso. Todos os descendentes de Adão sabiam disso, e mais do que provavelmente, advertiram Enoque desde muito jovem a não discutir o assunto com Adão. Escritos judaicos históricos falam da depressão que Adão sofreu depois de ser expulso do jardim. O peso era quase insuportável. Alguns escritos contam como Adão e Eva se sentaram em cavernas escuras, incapazes de olhar um para o outro por causa da vergonha do que havia acontecido. Adão havia perdido seu esplendor. Uma coisa é ouvir sobre a promessa de andar com Deus, mas outra bem diferente é ter perdido a realidade tangível de habitar em sua glória. Adão sofreu uma perda indescritível, mas Enoque pressionou e pegou o antigo relato de Adão sobre a dor de cabeça e o misturou com fé e expectativa. Embora gerações tivessem murmurado entre si sua decepção com a perda de Adão, Enoque percebeu uma promessa: andarei com Deus. Eu posso imaginar o encontro entre os dois. Enoque estremeceu, mas sua paixão finalmente superou seu medo. Através das sombras trêmulas da derrota, ele pressionou e acreditou na luz de algo mais. Para ele, a história de Adão foi mais do que um conto de fracasso. Foi uma revelação do desejo final de Deus de andar com o homem. Tenho que me perguntar se Adão teve um vislumbre do fogo de Enoque, enquanto transferia a bênção distante encontrada na memória de sua vida no jardim do paraíso. Adão chorou ao relatar seu comovente relato: Enoque, eu andei com ele, em sua glória. O Criador do universo, o Criador de tudo que você vê, caminhou ao meu lado. Ele compartilhou a sabedoria íntima de seu plano mestre, como ele colocou e organizou as estrelas do universo com seus dedos. Esses mesmos dedos me criaram e também seguraram minha mão. Ele chamou cada estrela pelo nome e as definiu como signos de navegação e estações. Ele me mostrou como equilibrou a Terra com os campos gravitacionais e eletromagnéticos e criou um clima perfeito. Ele compartilhou o segredo da semente e como ela produz vida segundo sua espécie, como é regado pelas nascentes do fundo, estrategicamente colocadas em toda a terra. Enoque, ele confiou em mim o privilégio de nomear todos os animais, mais de 5 bilhões de espécies deles. Nós os discutimos juntos, mas ele deixou a escolha final para mim. Quanto mais Adão falava, mais faminto Enoque ficava, até que a paixão o dominou. Ele deve andar com Deus como Adão andou. Ele não seria negado. Enoque até herdou algo que Adão não herdou. O pó de Adão voltou à terra, mas o livro de Gênesis nos diz: e Enoque andou com Deus, e ele não era, porque Deus o levou. Gênesis 5:24. Ele deixou esta terra sem ver a morte. Em sua vida, Enoque foi um grande profeta. Ele falou para os seus dias e também profetizou para os nossos.
Ele profetizou sobre os impostores que surgiriam na igreja nos últimos dias, agindo como se, e até mesmo acreditando, fossem salvos pela graça e pelo julgamento que se seguiria. Ver Judas 1 a 15. Ele teve as visões do julgamento de Deus, declarando a segunda vinda do Senhor milhares de anos antes de seu nascimento virginal. Por que Deus o levou quando ele tinha apenas 365 anos? Foi por causa deste grande ministério profético? Não, era porque ele andava com Deus, e o livro de Hebreus nos diz que isso agradou a Deus. Hebreus 11:5. Não me interpretem mal, sua caminhada com Deus produziu um ministério poderoso e eficaz. Mas foi seu desejo ardente de conhecer a Deus intimamente que agradou ao Senhor. Ele tocou o anseio do coração de Deus, um relacionamento íntimo com Ele, a maneira como Ele anseia por nós. O clamor do coração de Deus ao longo dos tempos. Este tem sido o clamor do coração de Deus ao longo dos tempos. Um povo que desejaria conhecê-lo em resposta ao seu desejo para nós. Depois de Enoque, veio Noé, outro bisneto que tocou o coração de Deus. Gênesis nos diz: Noé andou com Deus. Gênesis 6:9. Noé respondeu ao desejo de Deus por comunhão e se aproximou. Ao se aproximar, Deus se aproximou dele e avisou sobre o que estava por vir. O julgamento que levou um mundo desatento foi primeiro um segredo entre Noé e Deus. O relacionamento íntimo de Noé com Deus nasceu da confiança de que Deus responderia àqueles que o buscam, aqueles que ousam acreditar e se aproximar para experimentar intimidade com Ele. Testemunhamos isso novamente com Abraão quando Deus o convida a andar diante de mim. Gênesis 17:1. Este convite é estendido repetidamente com Isaque e Jacó. Mesmo antes de Jacó nascer, Deus disse: Eu amei Jacó. Romanos 9:13. O Senhor o perseguiu, como faz com todos nós, mesmo quando Jacó não estava perseguindo a Deus. Enquanto Jacó fugia de seu irmão, ele encontrou Deus esperando para capturá-lo. Quando Jacó dormia em um travesseiro de pedra, Deus o despertou para um sonho, uma escada com anjos subindo e descendo. Uma conexão divina revelada entre Deus e o homem. Depois de 400 anos de escravidão, os filhos de Israel, os descendentes de Jacó, ficaram confusos com seu propósito principal de libertá-los da escravidão. Eles pensaram que era tudo sobre herdar uma terra prometida, mas era sobre algo muito mais. O desejo final de Deus era por intimidade, e ele declarou claramente suas intenções quando se dirigiu a toda a nação com palavras apaixonadas e poéticas. Você viu o que eu fiz aos egípcios e como eu o carreguei nas asas de águia e o trouxe para mim. Êxodo 19:4. No entanto, seus desejos não foram refletidos nas palavras dos filhos de Israel. O seu diálogo revela um motivo muito diferente. Não nos introduziste em uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Números 16:14. Seus corações estavam voltados para o que, ao invés de quem eles deveriam herdar. Moisés esclareceu repetidamente o desejo de Deus aos descendentes de Abraão. Um desses comentários foi registrado: pois ele é um Deus apaixonado por seu relacionamento com você. Êxodo 34:14. Deus declarou a todo Israel: Eu te amei. No entanto, na ignorância e dureza de coração, eles responderam de volta: De que maneira você nos amou? Malaquias 1:2. Cegos para o fato de que seu coração ansiava por eles, eles confundiram suas tentativas de estender a mão como atos de julgamento. Mesmo após repetidas desobediências, seu desejo permaneceu inabalável. Nos dias de Jeremias, ele clamou: Falei contigo, levantando-me cedo e falando, mas não ouviste, e chamei-te, mas não respondeste. Jeremias 7:13. Ele fez saber que os perseguiu dessa maneira desde o dia em que os tirou do Egito até este momento. Ver Jeremias 7:25. Em tudo isso, seu amor nunca vacilou, mas a maior evidência de seu desejo final por nós é encontrada em Jesus. O próprio Jesus explica: Eu, o Filho do Homem, vim buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Lucas 19:10. Ele não veio apenas para salvar, ele veio buscar também, mesmo quando éramos seus inimigos. Seus pensamentos para nós individualmente. Quando sentimos saudades de alguém, pensamos nessa pessoa com frequência. Percebemos que nossos pensamentos se voltam para ela ao longo do dia, e muitas vezes, até mesmo quando dormimos à noite em nossos sonhos. Podemos até nos tornar vulneráveis e compartilhar com os outros a frequência com que desejamos sua companhia e o quanto pensamos nela. Deus não é diferente. Deus contou a Davi sobre seus pensamentos em relação a nós. Davi relata o reflexo incrível que Deus tem para cada um de nós. Quão preciosos são seus pensamentos sobre mim, ó Deus! Eles são inumeráveis. Eu nem consigo contá-los. Eles superam os grãos de areia. Salmos 139, 17 e 18. É quase impossível entender,
mas seus pensamentos sobre cada um de nós são mais do que todos os grãos de areia da terra. Pense nisso por um momento. Imagine cada grânulo de areia coletado de todo o planeta. Cada praia, deserto, lago, mar e fundo do oceano e, claro, cada campo de golfe. Quando eu olho para apenas uma armadilha de areia no campo de golfe, não consigo imaginar o número de grãos de areia naquele pequeno poço. Mesmo assim, Deus fala de cada grão da terra. O número é incompreensível. Nos últimos 21 anos, tive muitos pensamentos adoráveis sobre minha esposa, mas mesmo em todas as minhas reflexões, duvido que meu dia mais impressionante teria enchido um pequeno frasco, quanto mais a terra inteira. Você procura o que valoriza. Esses tipos de pensamentos são reservados para aqueles que você ama, anseia e com quem deseja ter intimidade. Você está começando a perceber o quanto ele o ama? Você já parou e meditou sobre o quanto você significa para ele? Quando fazemos compras, passeamos por lojas cheias de itens com etiquetas de preço. Alguns itens têm desconto, outros são caros. A cada um foi atribuído um preço de acordo com o valor que carregam. Mas se formos compradores sábios, sempre compraremos itens que valem tanto ou mais para nós do que damos por eles. Tudo na vida tem um valor atribuído a ele. Esse valor é determinado pela percepção do comprador. Alguns anos atrás, uma bola de beisebol estava à venda. Mas não era qualquer bola velha, foi aquela atingida por Mark M. Seguiri quando fez seu 70º home run. Naquela época, ele estabeleceu o recorde da liga principal para o maior número de home runs rebatidos em uma única temporada. A bola foi vendida por 2,7 milhões de dólares. Mesmo se eu tivesse o dinheiro, certamente não teria pago tanto pelo baile. Por quê? Porque não era tão valioso para mim. No entanto, lembro-me de ter lido naquela época que havia alguns que pagariam ainda mais por isso se tivessem a oportunidade. Mas agora que esse recorde de home run foi quebrado, duvido que alguém pague uma fração desse preço por esta bola que já foi tão cobiçada. Seu valor caiu. Portanto, a questão não é: qual é o nosso valor para a sociedade? Isso iria variar. Até o valor da vida humana difere entre os homens, pois há milhões de pais que matam seus filhos ainda não nascidos. A vida do bebê não vale o transtorno para eles. Existem maridos que deixam suas esposas e filhos, porque não veem o relacionamento como digno de seu tempo e energia. Seu próprio conforto e prazer valem muito mais para eles do que a vida de seus cônjuges ou filhos. Há quem se venda na prostituição. A lista se estende infinitamente e resulta em milhões de feridos em nossa sociedade. Existem aqueles que se sentem não amados ou indesejados pelo fato de terem visto seu valor através dos olhos de outras pessoas. Nosso valor para Deus, o Pai. Qual é o nosso valor para Deus? É aí que encontramos nosso verdadeiro valor. Deus é quem estabelece o padrão de valor neste universo, não os homens. Pois, o que é altamente valorizado entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Lucas 16:15. Jesus disse: de que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem dará em troca de sua alma? Mateus 16:26. Considere por um momento todas as riquezas deste mundo. Pense em todas as mansões multimilionárias, todas as gemas e metais preciosos, todos os bons carros, iates e aviões, toda a eletrônica de ponta. E essas são apenas algumas das coisas legais. Existem tantos tesouros neste mundo que é quase inimaginável. Estudos recentes estimam o produto mundial bruto em 35,8 trilhões de dólares americanos. Isso é muita riqueza, e isso antes mesmo de incluirmos os imóveis. No entanto, Jesus nos diz que um homem que troca sua vida por toda essa riqueza faz um péssimo negócio. Se o nosso verdadeiro valor, o valor que Deus coloca em nós, é mais do que toda a riqueza deste mundo inteiro, qual é o nosso valor para ele? Foi-nos dito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, João 3,16. Estávamos sob o reinado do príncipe iníquo, Lúcifer, depois que fomos entregues por Adão. Ver Lucas 4,6. A desobediência de Adão se espalhou para todos e éramos escravos do pecado, um domínio sobre o qual Lúcifer reina como Senhor. Ele reivindicou a nós e não nos libertou. Nosso destino era a escuridão eterna, sem esperança de libertação. A única maneira de sermos libertados seria se fossemos comprados de volta, mas o preço era alto demais para qualquer homem pagar. Deus deu Jesus como resgate por nós. Ninguém e nada mais poderia ter nos comprado, pois Deus diz: o resgate de uma vida é caro, nenhum pagamento é suficiente. Salmos 49:8. Deus valoriza tanto nossa alma que nos comprou com o próprio Jesus. Paulo diz: Deus te comprou por um alto preço. 1 Coríntios 6:20. Novamente ele diz que o Pai,
é tão rico em bondade que comprou a nossa liberdade pelo sangue de seu Filho, Efésios 1:7. Não há ninguém ou nada mais valioso para Deus Pai neste universo do que seu Filho, Jesus. Mesmo assim, com essa compra, Deus declarou nosso valor em comparação com seu maior tesouro. Aqui está algo incrível. Se tivéssemos valido um centavo a menos para Deus do que o valor do próprio Jesus, o Pai nunca o teria dado, pois Deus nunca faz negócios inúteis. Uma compra ou troca ruim acontece quando você dá algo de mais valor por algo de menos. Uau! Você vê o quão importante você é para o Pai? Jesus confirma isso dizendo: eu lhes dei a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós, eu neles e você em mim, todos sendo aperfeiçoados em um. Então o mundo saberá que você me enviou, e entenderá que você os ama tanto quanto me ama. João 17:22-24. Jesus declara claramente que o Pai nos ama tanto quanto ama Jesus. Você ouviu isso? Você vê o seu verdadeiro valor? Você vê por que ele o persegue? Sim, mas eu sou apenas um entre muitos. Alguns podem argumentar: sim, Deus fez isso por toda a humanidade cumulativamente, mas quem sou eu entre tantos? A resposta para isso é que se você fosse o único, ele ainda o teria perseguido e resgatado por esse grande preço. Isso é visto claramente no ministério de Jesus. Ele passou o dia inteiro ensinando multidões sobre o reino de Deus. Ele estava cansado, mas havia algo que não podia esperar. Sob a liderança do Espírito Santo, Jesus disse a seus discípulos que entrassem em um barco e cruzassem o mar da Galileia. No meio do mar, uma tempestade surge e ameaça suas vidas, mas Jesus está tão exausto que adormece. Com medo, os discípulos o despertam e falam do perigo iminente. Jesus responde ordenando que as ondas e o vento parem. Eles passaram boa parte da noite cruzando este mar agitado. Agora que chegaram ao outro lado, talvez possam finalmente descansar um pouco. Mas assim que eles desembarcam, eles são recebidos por um louco possesso de demônio. Ele vive entre os túmulos e não pode ser contido nem mesmo com correntes. Durante todo o dia e a noite, ele vagueia entre os túmulos gritando e se cortando com pedras. Ver Marcos 5:3-5. Se estivesse vivo hoje, ele teria sido colocado em uma instituição para doentes mentais, provavelmente em confinamento solitário. Ele teria recebido drogas e deixado a si mesmo. A maioria o consideraria um pária, apenas para ser mantido vivo porque as leis não permitem que ele seja morto. Ele seria visto como um dreno inútil para a sociedade. Seu valor seria quase nada. Muito poucos buscariam conhecê-lo. No entanto, esse louco tinha grande valor para o Pai, Jesus e o Espírito de Deus. Jesus ministrou a ele de uma forma poderosa. Tão poderoso foi o seu livramento. Antes do final do dia ele estava sentado ao lado de Jesus, vestido e em sã consciência. Agora, aqui está a parte surpreendente. Depois de Jesus tê-lo ministrado, ele voltou para o barco, e passou novamente de barco para o outro lado. Marcos 5:21. Jamais esquecerei o dia em que Deus me mostrou isso. Eu vim descolado. Eu estava tão maravilhado que Jesus, exausto de um dia difícil, cruzaria o mar e lutaria contra uma tempestade, apenas para ministrar a um proscrito possuído que a sociedade considerava inútil, apenas para voltar para o barco e viajar todo o caminho de volta. Ele fez tudo por apenas um homem. Quando vi isso, percebi perfeitamente que, se eu fosse o único, ele ainda teria me procurado e pago meu resgate, para que eu pudesse ter comunhão com ele. Não é de se admirar que os anjos do céu cantaram na noite em que ele nasceu, celebrando a paz na terra e a boa vontade para com os homens. A busca de Deus por nós estava se revelando diante do mundo. Se estivesse vivo hoje, ele teria sido colocado em uma instituição para doentes mentais, provavelmente em confinamento solitário. Ele teria recebido drogas e deixado a si mesmo. A maioria o consideraria um excluído, apenas para ser mantido vivo porque as leis não permitem que ele seja morto. Ele seria visto como um dreno inútil para a sociedade. Seu valor seria quase nada. Muito poucos buscariam conhecê-lo. No entanto, esse louco tinha grande valor para o Pai, Jesus e o Espírito de Deus. Jesus ministrou a ele de uma forma poderosa. Tão poderoso foi o seu livramento. Antes do final do dia ele estava sentado ao lado de Jesus, vestido e em sã consciência. Agora, aqui está a parte surpreendente. Depois de Jesus tê-lo ministrado, ele voltou para o barco, e passou novamente de barco para o outro lado. Marcos 5:21. Jamais esquecerei o dia em que Deus me mostrou isso. Eu vim descolado. Eu estava tão maravilhado que Jesus, exausto de um dia difícil, cruzaria o mar e lutaria contra uma tempestade, apenas para ministrar a um proscrito possuído que a sociedade considerava inútil, apenas para voltar para o barco e viajar todo o caminho de volta.
Ele fez tudo por apenas um homem. Quando vi isso, percebi perfeitamente que, se eu fosse o único, ele ainda teria me procurado e pago meu resgate, para que eu pudesse ter comunhão com ele. Não é de se admirar que os anjos do céu cantaram na noite em que ele nasceu, celebrando a paz na terra e a boa vontade para com os homens. A busca de Deus por nós estava se revelando diante do mundo, a maneira que Jesus vê cada um de nós. Uma das maiores revelações que o Senhor já me deu veio logo depois que recebi a salvação. Eu estava tendo comunhão com ele enquanto dirigia meu carro, e aparentemente, do nada, ele começou a falar algo que revolucionou meu pensamento. Eu ouvi sussurrar em meu coração: John, você sabe que o considero mais importante do que eu? Lembro-me de que, quando ouvi essa declaração, por um momento considerei-a uma blasfêmia e inspirada pelo inferno. Achei que era totalmente presunçoso e irreverente. Quase deixei escapar, para trás de mim, Satanás. No entanto, no fundo do meu coração, senti que era a voz do Senhor. Então fiz o que sabia ser a coisa mais segura a fazer. Eu respondi: Senhor, isso é muito extremo para eu acreditar. Parece blasfêmia que você, Senhor Jesus, que criou os céus e a terra, me considere, a pessoa insignificante que sou, mais importante do que você. A única maneira de ser capaz de aceitar tal pensamento é se o Senhor me der 3 escrituras do Novo Testamento para prová-lo. Depois de dizer isso, senti seu prazer e imediatamente ouvi em meu coração: o que Filipenses 2:3 diz? Conhecendo esse versículo, citei-o em voz alta: nada seja feito por ambição egoísta ou vaidade, mas em humildade cada um estime os outros mais do que a si mesmo. O Senhor disse: você tem sua primeira escritura. Eu rebati: Senhor, isso é Paulo falando aos crentes filipenses, dizendo a cada um para estimar os outros mais do que a si mesmo. Isso não é falar sobre seu relacionamento comigo. Imediatamente ouvi: filho, nunca digo aos meus filhos para fazerem nada que eu mesmo não faço. Ele então me mostrou que esse é o problema de muitas casas. Os pais esperam um comportamento dos filhos que eles próprios não observam. O Senhor nunca espera nada de nós que ele não modele a si mesmo. Eu podia ver esse ponto, mas ainda não me convenceu de que ele me estimava mais do que a si mesmo. Eu disse: Senhor, essa é apenas uma escritura, preciso de mais 2. Não fui irreverente, mas bastante cauteloso. Ele então falou palavras na forma de uma pergunta que cativou meu coração: João, quem foi pendurado na cruz, você ou eu? Surpreso com o que eu já sabia, mas agora se tornou muito mais real, minha resposta foi sóbria: você sabia, Jesus. Ele continuou: deveria ter sido você pendurado naquela cruz, mas carreguei seus pecados, julgamento, doença, dor e pobreza. Fiz isso porque tinha você mais em consideração do que a mim mesmo. Eu tremi ao ouvir suas palavras. Todas as dúvidas foram erradicadas pelo que ele falou. Pensei sobriamente em como ele não merecia nem um pouco do que recebeu. Ele era justo e inocente. 1 Pedro 2:24 veio a mim, levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, por cujas pisaduras você foi curado. Eu soube então que ele realmente me considerava mais importante do que ele mesmo. Comecei a chorar e a adorar. Eu já sabia que haveria um 3º versículo, e com certeza ele falou ao meu coração. O que Romanos 12:10 diz? Era outra escritura conhecida e novamente a citei: sejam bondosamente afetuosos uns com os outros com amor fraternal, em honra dando preferência um ao outro. Eu ouvi dizer: não sou eu o primogênito de muitos irmãos, Romanos 8:29. Eu prefiro meus irmãos e irmãs e os estimo mais do que eu. Eu tinha ouvido muitas vezes como Jesus nos amava, mas quando ele falou essas palavras ao meu coração, tornou-se tão real o quão especiais somos como indivíduos para ele. Na verdade, ele chama-os de sua família de seus tesouros. Ele nos diz que somos especiais. Ele nos diz que somos a menina dos seus olhos. Tente entender isso. Ele se alegra conosco. Ó sim, ouça estas verdadeiras e belas palavras. O Senhor, teu Deus, no meio de ti, o Todo-Poderoso, salvará. Ele se regozijará por você com alegria. Ele irá aquietá-lo com o seu amor. Ele se alegrará por você com cânticos. Sofonias 3:17. O que é o homem? Os anjos olham com curiosidade, ao ver o Deus majestoso e santo dar tanta atenção aos meros homens. Lemos: quando considero os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ordenaste, o que é o homem para que penses nele? E o filho do homem, que cuidas dele? Salmos 8:3-4. Embora essas palavras tenham sido escritas por Davi, tenho certeza de que Deus permitiu que ele ouvisse os pensamentos dos poderosos seres angelicais que cercam seu trono.
Esses anjos observaram esse Deus poderoso formar o universo. Eles estão tão maravilhados com ele que continuamente clamam Santo, 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 uns para os outros, pois cada momento que passa revela outra faceta de sua glória, de modo que tudo o que podem fazer é gritar Santo, para toda a eternidade. Eles choram tão alto que sacodem os batentes da porta da sala do trono, um auditório com capacidade para pelo menos 10 milhões de pessoas. No entanto, eles se perguntam por que esse Deus magnífico se preocupa tanto conosco. Eles percebem que seus pensamentos de amor e bondade para conosco não podem ser contados, pois são maiores do que todos os grânulos de areia encontrados na terra. Eles estão maravilhados com isso. Somos seus bens valiosos, suas joias procuradas, as pedras vivas, que constituem o tabernáculo em que ele deseja habitar. Por que Deus se sentiria assim em relação a nós? O que fizemos para merecer esse amor? Esta é a maior verdade de todas. Não fizemos nada para merecer seu amor e busca. Pois quando ainda éramos decrépitos, pecadores perdidos, inimigos, ele nos procurou. Ele viu em nós o que somente seu amor podia ver. Ele viu tesouros em meio à corrupção, pecado e depravação. Ele comprou como precioso o que muitos consideravam pouco ou mesmo sem valor. Ele viu além de nosso estado, e viu o que somente sua graça poderia produzir. Agora podemos entender mais prontamente as palavras das Escrituras. Deus comprou você por um preço alto. Não seja escravizado pelo mundo, 1 Coríntios 7:2. Porque qualquer pessoa que foi tão amada e valorizada desejaria retornar ao sistema em que foi escravizada e considerada tão insignificante em relação ao nosso verdadeiro valor, quando realmente entendemos que ele é o ser mais proeminente em todo o universo, embora o mais pessoal, e está nos perseguindo. Como podemos ignorar esse convite maravilhoso para nos aproximarmos? Não podemos mais recusá-lo, pois somente a ignorância permitiria tal trágica falta de ação. Nota importante: as Escrituras afirmam que, embora Deus nos persiga, devemos responder a fim de entrar em um relacionamento com Ele. Se você nunca recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, então, neste ponto, é mais importante que você vá imediatamente para o apêndice A no final deste livro. Questões para estudo. Primeira, quando os filhos de Israel foram libertados de 400 anos de escravidão egípcia, eles ficaram confusos sobre o propósito principal de Deus para libertá-los. O Senhor declarou: Eu trouxe você para mim mesmo. Ainda assim eles reclamaram e reclamaram, pensando que era tudo sobre herdar uma terra prometida. Como afirma o autor, seus corações estavam no que e não no quem eles deveriam herdar. Deus o libertou da escravidão do pecado, desejando trazê-lo para si mesmo. Você já choramingou ou reclamou? Como você confundiu o que com o quem? Segunda, neste capítulo foi feita a pergunta: por que uma pessoa que foi tão amada e valorizada gostaria de retornar ao sistema em que foi escravizada? Como você responderia àquela pergunta? Terceira, o autor compartilhou um diálogo que teve com Deus, logo após ter recebido a salvação, sobre o quão estimado ele era aos olhos do Senhor. Como o fato de saber que você é uma joia procurada, altamente valorizada modifica, ou deveria, sua vida e seus relacionamentos. Deus te abençoe e até o próximo capítulo.